Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olhe as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, um bom dia, graça, bênção e paz a você, à sua família. É domingo, domingo pascal. O Santo Padre, o Papa João Paulo II, São João Paulo II, nos ensinou a chamar este domingo de Domingo da Misericórdia. Contemplamos a misericórdia de Deus que em Jesus nos alcança. Contemplamos a misericórdia de Deus que em Jesus se revela, nos convidando a vivenciar a sua presença viva no meio de nós. A liturgia de hoje, neste domingo pascal, nos leva a reconhecer a Igreja como lugar privilegiado da presença e da ação de Cristo Jesus ressuscitado. O Evangelho nos narra a aparição de Jesus a seus discípulos. Deseja-lhes a paz, sopra sobre eles, comunicando o seu Espírito. Ordena aos seus discípulos para que sejam mensageiros do perdão, da misericórdia, do coração do Pai. Jesus se coloca no meio dos seus discípulos. Ele é o centro da comunidade apostólica
apostólica. O Evangelho também nos fala de Tomé e coloca na boca de um dos discípulos de Jesus a dúvida, a dificuldade em acreditar. Tomé não estava com eles, não estava reunido em comunidade quando Jesus se manifestou. Por isso Tomé duvida. Se eu não colocar os meus dedos no lugar dos pregos, se eu não tocar o seu lado, não acreditarei. Tomé só acredita quando está novamente no meio da comunidade e experimenta a presença do Senhor que a ele se dirige. Meu Senhor e meu Deus é a palavra, é o reconhecimento, é o testemunho de Tomé. Acredito, meus amados, que a palavra deste domingo, nos revelando a misericórdia de Deus em Jesus, nos convida a viver plenamente, de maneira ativa, consciente, a nossa presença na igreja. Somos a comunidade do ressuscitado. Jesus precisa ser o centro da nossa comunidade. É tendo Jesus no meio de nós, no centro da nossa comunidade, é que nós podemos ter a coragem de anunciá-lo. Lembremos, o Evangelho nos fala que quando Jesus se manifesta, as portas estavam fechadas, os discípulos estavam com medo. Somente a presença de Jesus no meio da comunidade apostólica é capaz de afugentar o medo e de encorajar os discípulos para o anúncio do Evangelho. Também hoje é assim. Enfrentamos o medo, enfrentamos a insegurança, enfrentamos as dificuldades, as lutas para a vivência da nossa fé. Porém, Jesus está conosco. Porém, Jesus está no meio de nós. Fortalecidos por Ele, tocando os sinais da sua paixão, deixando-nos envolver da alegria da sua presença, é que seremos verdadeiramente uma igreja que testemunha e anuncia o Evangelho. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você, sua casa, sua família, traga-lhes o dom da paz e permaneça para sempre. Um abençoado domingo, uma santa Páscoa. Ó Jesus, que morrestes e ressuscitastes por amor, afastai de nossas famílias e da sociedade todas as formas de desesperança e desânimo, para que vivamos como pessoas ressuscitadas e sejamos portadores de vossa paz. Jesus ressuscitado, que destes a paz aos apóstolos reunidos em oração, dizendo-lhes: a paz esteja convosco. Concedei-nos o dom da paz. Defendei-nos de todo o mal e de todas as formas de violência que agitam nossa sociedade e as nossas famílias, para que tenhamos uma vida digna, humana e fraterna. Amém.